Minha esposa, Joelma, minha filha Melissa, e nós trazemos também um abraço da Igreja de São José, do pastor João Carlos, e agradecemos o convite para estarmos aqui trazendo a palavra de Deus. Há 2 meses atrás era para a gente ter vindo, mas surgiu uma viagem de última hora que a gente precisou fazer, não foi nem a passeio, foi uma necessidade que houve na família e a gente precisou então se prontificar para essa viagem. Por isso nós não estivemos naquela ocasião, mas nós estamos aqui, né? Então, desta vez, e agradecemos pela oportunidade de trazer a palavra de Deus. E o nosso desejo é que o próprio Espírito Santo fale a cada um de nós, cada um dos nossos corações, e possa ministrar no nosso coração a respeito daquilo que Ele quer. Amém? Vamos orar antes de expressarmos sobre a palavra? Santo Deus, nós estamos aqui em Teu nome para glorificar o nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, adorá-lo, reconhecer a Sua majestade, o Seu senhorio e dar a Ele, ó Deus, toda a gratidão do nosso coração pelo Seu sacrifício na cruz do Calvário, pela sua obra redentora que nos livrou da condenação da morte, do inferno, da condenação eterna. Deus, neste momento, nós queremos pedir que o Espírito Santo fale aos nossos corações, seja Ele o ministrador da Tua palavra em nosso coração, e assim, ó Deus, nós rendemos a Ti toda a gratidão do nosso coração por esta oportunidade de ouvir a Tua palavra. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós trouxemos como tema para essa mensagem Jesus, o Todo-Poderoso. Nós vamos basear a mensagem em Mateus, capítulo 17, do versículo 22 ao versículo 27. Vocês podem abrir a Bíblia, nós vamos ler o texto. É um texto que o pastor Aparecido sugeriu, acho que vocês vêm estudando, né? O livro de Mateus, o Evangelho por Mateus, e nós então queremos expressar a palavra de Deus extraída deste texto, Mateus, capítulo 17, do versículo 22 ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no 3º dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual é a sua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: Logo estão os filhos livres desta obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu também. Irmãos, esse texto está em Mateus. Nós sabemos que a narrativa do Evangelho de Jesus Cristo por Mateus é uma narrativa em que tem como objetivo principal apresentar Jesus como o Messias,
como o Cristo, o ungido de Deus, aquele que havia sido anunciado pelos profetas, aquele a quem Deus havia prometido ao povo de Israel, o Messias, o ungido, aquele que haveria de vir, o Emanuel. Então, um dos objetivos, ou o principal objetivo da escrita de Mateus é apresentar o Messias, Jesus sendo o Messias de Israel e Jesus sendo o Rei dos céus. Então esse é o objetivo principal. Quando nós estudamos o livro de Mateus, o Evangelho, nós precisamos ter isso em mente, que o objetivo de todo o relato que Mateus traz, de todo o testemunho que Mateus traz a respeito de Jesus Cristo é este: apresentar Jesus como o Messias e Jesus como o Rei dos céus. E nesse texto, então, nós vemos isso, e nós conseguimos ver Jesus como o Messias e Jesus como o Rei dos céus. Para ilustrar, em Mateus 16, versículo 16, Pedro reconhece Jesus como o Messias. Olha o que está escrito aí. E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta, quem dizem que é o Filho do homem? E aí então, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse assim, que não foi carne e sangue que havia revelado a Pedro que Jesus é o Messias, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Então o objetivo é este: revelar aos judeus que Jesus é o Messias. E o capítulo 25, aí em Mateus, no versículo 31, nós vemos Jesus revelado como o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Abram aí, Mateus 25 e 31, diz assim, o próprio Jesus dizendo a respeito dos acontecimentos dos finais dos tempos. Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará onde? No trono da glória dos céus. Quem é que pode se assentar no trono da glória dos céus? Apenas o Rei dos Reis, o Rei da glória, aquele que é o Rei dos céus. E aí também em Mateus 24, Jesus fala que, Mateus 24 e 30, Jesus diz assim, então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando na nuvem dos céus, com poder e majestosa glória. Olha aí, poder e majestosa glória, glória do Rei, a glória da majestade. Então é assim que Mateus apresenta Jesus, o Messias e o Rei dos Reis, o Rei dos céus. Aqui em Mateus 17, o texto que nós estamos trabalhando, na primeira parte, nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte, que é o versículo 22 e 23, Jesus diz assim, o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Então profunda tristeza abalou os discípulos. Mas espera aí, se Jesus é o Messias, e se Jesus é o Rei dos céus,
como agora, e até anteriormente, Jesus já havia dito, e agora Jesus vem de novo com essa conversa com os discípulos, dizendo que ele deveria ser entregue nas mãos dos homens e ser morto pelos homens. Aqui nós vemos um contexto seguinte, dos discípulos. Os discípulos que caminhavam com Jesus, especialmente Pedro e outros mais próximos, eles testemunharam Jesus, o Messias, multiplicar pães e alimentar multidões 2 vezes, pelo menos 2 vezes foi registrada no livro sagrado. Jesus andar sobre as águas, e Pedro, inclusive, também andou sobre as águas, sobre a ordenança de Jesus. Eles viram Jesus acalmar a tempestade, eles viram Jesus curar enfermos. No texto anterior diz que todos que tocavam em Jesus eram curados. Eles viram Jesus expulsar demônios, Jesus tendo poder sobre poderes malignos, poderes demoníacos. E eles viram Jesus, especialmente Pedro, Pedro, Tiago e João, né? Tem o Pedro, Tiago e João no barquinho e tem o Pedro, Tiago e João na transfiguração também, né? Especialmente Pedro, Tiago e João viram Jesus se transfigurar, ou seja, Jesus mostrou para eles a forma real da majestosa glória do Messias. A palavra de Deus diz que Jesus ficou mais resplandecente que tão resplandecente como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Capítulo 17, versículo 2. Ora, eles eram testemunhas oculares do poder de Jesus Cristo. Eles haviam entendido que Jesus Cristo era o Messias, aquele que havia sido prometido. Mas, por várias vezes, Jesus vem colocando que haveria de morrer. E o texto diz aqui no versículo 23, então profunda tristeza abalou os discípulos. Os judeus, até hoje, esperam o Messias, e eles entendem que o Messias será um homem, um ser humano ungido de Deus, um ser humano que fará proezas, um ser humano que terá uma capacidade espiritual superior aos homens comuns. E aí eles entendem, os judeus até hoje entendem que de tempo em tempo surgem ungidos de Deus e eles observam, mas se esse ungido de Deus que está sendo observado morrer, significa que ele então não é o Messias. Isso é até hoje uma tradição entre os judeus. E aí então, Jesus diz aos discípulos que haveria de morrer. Ora, eu achei interessante o texto aqui, que Jesus diz assim, eles o matarão, né? Jesus falando de si mesmo, né? Eles o matarão, mas ao 3º dia será ressuscitado. É possível que os discípulos aqui nem ouviram, ou nem continuaram ouvindo Jesus falar, ao 3º dia será ressuscitado. Quando Jesus falou, eles o matarão, eu imagino que eles já se desesperaram. Não é possível? Mas não é o Messias? Como assim? Eu acho que eles nem entenderam a continuação da fala de Jesus, dizendo assim, ao 3º dia ele será ressuscitado. E então, o que nós podemos entender aqui, nessa primeira parte do texto, sendo Jesus o Todo-Poderoso? Por que esse título, Jesus o Todo-Poderoso, encaixa aqui no relato do próprio Jesus dizendo que seria morto?
Porque ele diz, ao terceiro dia será ressuscitado. E nós sabemos então que, apesar da minha versão aqui diz, da King James, que ele será ressuscitado, nós sabemos que o próprio Jesus Cristo tem poder sobre a morte. É ele quem deu a sua vida, no outro texto diz, e tem poder, e teve o poder para reavê-la. Jesus, ele não pôde ser vencido pela morte, porque a garra da morte, o aguilhão da morte é o pecado. E se Jesus não pecou, a morte logo não tem direito sobre Jesus. E aí então, quando Jesus é morto, em que a morte ela vai requerer Jesus, ela não pode. Ela não pode reter Jesus. Ela não pode colocar os seus aguilhões em Jesus, porque Jesus foi morto injustamente. Não havia pecado para reter Jesus. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15. Abra aí comigo, 1 Coríntios 15, versículo 55. Primeira Coríntios 15, versículos 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão, a garra da morte, é o pecado. E o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo a respeito da nossa libertação da condenação da morte. Ele deixa muito claro aqui que o aguilhão, a garra, o direito da morte está no pecado. E o pecado na lei, porque foi a lei de Deus que determinou o que é pecado. E aí quem condenou o homem, porque o homem não observando a lei, logo está em pecado. E estando em pecado, sobre ele está uma sentença. E a sentença é a morte. E não só a física, mas principalmente a morte eterna. E Jesus Cristo então vence a morte, e vencendo a morte, nos dá essa vitória sobre a morte. Então, quando Jesus vem a Pedro e aos discípulos e diz assim, mas ao terceiro dia ressuscitará, ele está dizendo assim, Pedro, a morte não tem domínio sobre mim. O que mais nós vemos nesta primeira parte do texto? Jesus tem poder para remissão dos pecados. Veja aí uma âncora desse texto em Mateus, aí no capítulo 26, versículo 28. Mateus 26, versículo 28, Jesus na ceia, Jesus celebrando a Páscoa, antes de ser entregue ao sacrifício da cruz, Jesus diz assim no versículo 28, pois este é o sangue da aliança derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. Então, Mateus deixa muito claro aqui que Jesus é o Todo-Poderoso porque ele vence a morte, mas também ele é Todo-Poderoso porque ele se entrega à morte. Antes, como Paulo diz, antes por todos nós entregou. Então ele se entrega à morte. E por que ele se entrega à morte? Porque o seu sangue puro, ele é o sangue da aliança para a remissão dos pecados. Os judeus faziam sacrifícios de animais para apaziguar a ira de Deus por causa dos seus pecados. Mas o sangue dos animais eram insuficientes para
remir, para pagar, para libertar de vez o pecador. Porque o pecado, a presença do pecado na nossa vida é uma escravidão. Quem de nós consegue ficar livre do pecado? Humanamente falando, é impossível. Mas Jesus, então, o sangue de Jesus Cristo, o sangue da aliança, antes, como sombra, como símbolo, como indicação, o sangue dos animais, ainda imperfeito, o sangue daquela aliança indicava o sangue de Jesus Cristo, que é o sangue do Cordeiro Santo. Como João, ao ver Jesus, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No outro texto, eu acho que em João, eu acho que é a carta de João, depois o pastor corrige aí, diz assim: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então aqui Mateus, ao escrever esse relato de Jesus, e mais de uma vez nos textos anteriores, Jesus também, aqui no capítulo 17 mesmo, no versículo 9, diz assim: a ninguém conteis a visão da translação de Jesus, a ninguém conteis a visão que viste, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Então, Jesus é o Todo-Poderoso, porque a morte não pode conter Jesus, porque Jesus não pecou, e Jesus é o Todo-Poderoso porque ele se entrega à morte, porque o seu sangue é o sangue do Cordeiro Santo para a remissão dos pecados. E na outra parte do texto, a partir do versículo 24, nós vemos uma situação em que os cobradores de imposto do templo, e aqui é interessante a gente entender que não é o cobrador de imposto do Império Romano, mas é o cobrador de imposto do templo. Ele chega a Pedro e questiona: o seu mestre não paga imposto, o imposto do templo? E aí Pedro diz: sim, ele paga. O que era o imposto do templo? O imposto do templo era um imposto que os judeus pagavam, um tributo, que os judeus pagavam uma vez por ano. Os judeus com mais de 20 anos pagavam um tributo ao templo, e esse tributo era no valor de 2 dracmas, ou 2 dias de trabalho. Havia uma moeda, se eu não me engano, de dracma, né, pastor? Acho que chamava de dracma, que é 2 dracmas, né? E aí então se pagava ao templo. E Jesus foi cobrado deste imposto, através de Pedro. O seu mestre não paga o imposto do templo? E Pedro, sabendo que Jesus é justo, que Jesus não peca, não erra, falou: sim, ele paga. E aí, quando Pedro vai até Jesus, antes que Pedro falasse para Jesus: te cobraram lá um imposto em Jesus. Precisamos ver isso daí. Talvez ele ia falar assim: precisamos ver com Judas aí, questão do dinheiro para a gente pagar o imposto do templo lá, que Judas era o tesoureiro, Antes que Pedro falasse qualquer coisa, Jesus diz assim a Pedro: Simão, qual é a sua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro respondeu: dos estranhos. E aí Jesus então diz assim: logo estão os filhos livres desta obrigação. O que Jesus quer dizer com isso? E o que isto tem a ver com Jesus sendo todo-poderoso? Por que Jesus pode ser considerado o todo-poderoso olhando para este texto aqui? Jesus é cobrado de um imposto.
E parece que Jesus dá um jeitinho brasileiro. A gente olhando o texto sem estudar como o pastor criteriosamente, o texto, parece que Jesus está querendo dar um jeitinho brasileiro aqui, um migué na situação. Olha que interessante. Da onde era cobrado o imposto? O imposto era para onde? Para o templo, certo? Que templo era esse? O templo de Deus. O templo que Deus mandou os judeus construírem, Porque ali seria a presença de Deus entre os homens, o lugar santo. Nesse templo havia o Santo dos Santos, o lugar onde o sacerdote entrava e não podia estar em pecado. Ele tinha que se sacrificar, porque ele ia representar o povo naquele lugar santo. E conta que ele ia amarrado, inclusive, porque se ele entrasse no lugar santo em pecado, ele era morto instantaneamente. E os outros não podiam buscar o corpo lá dentro, eles tinham que puxar, porque eles não podiam entrar, só o sumo sacerdote podia entrar lá. Então é desse lugar que nós estamos falando, do templo. E aí Jesus diz assim: de quem os reis da terra cobram impostos? Dos filhos, dos príncipes, dos filhos do rei, ou dos estranhos? De quem os reis cobram impostos? Não é dos plebeus? Não é isso? E aí Pedro, sim, é dos estranhos, não é dos filhos. O rei não cobra imposto do seu próprio filho. Ele cobra dos plebeus, dos estranhos. Aí Jesus falou: bom, tá certo, então os filhos estão isentos da cobrança. Olha que interessante. Quem é Jesus aqui? Ele é o Senhor do templo. Jesus não é o Senhor do templo? Jesus aqui se apresenta como o Senhor do templo. Estavam querendo cobrar imposto do templo do próprio rei do templo. E como nós podemos entender que Jesus é o Senhor do templo? Olha um outro texto aí. Mateus 12. Mateus capítulo 12. Mateus 12, versículo 6. Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Quem é que santifica o templo? Aquele que está no templo. Não é isso? Quem está no templo? Deus. O templo é a presença de Deus entre os homens. E Jesus então é maior do que o templo. E no versículo 8 ele diz: pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Olha, o sábado, o dia santo, para ir ao templo, Jesus é o Senhor do dia santo. O dia santo é para Ele. Jesus se coloca nessa posição. Jesus é o Messias, o ungido de Deus, o enviado. Mas Jesus, além de ser um ungido, Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Senhor do dia santo. Jesus é o Senhor do templo. Jesus é aquele que é maior do que o templo. Por isso que Jesus diz a Pedro: Pedro, podem cobrar imposto dos filhos. Jesus é o Todo-Poderoso. E aí, na continuação do texto, acontece um milagre. Porque Jesus diz assim: olha, para que não haja escândalo, Pedro, vai lá no mar. Dessa vez ele não falou para lançar a rede, Lança o anzol. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca.
lá dentro, o que vai ter lá dentro do peixe? Um estáter, não sei se lê assim, um estáter, assim que lê, pastor? O que era um estáter? O estáter era uma moeda no valor de 4 dracmas, ou 2 didracmas. Ou seja, era uma moeda que pagaria o imposto de Jesus e de Pedro. Pagaria o imposto de Jesus e de Pedro. Nós vemos aqui nesse milagre, como nos outros milagres de Jesus, a onipotência de Deus, o poder de Deus. Seria um truque de mágica o que Jesus fez? Será que Jesus, num certo dia, colocou esse dinheiro, essa moeda, na boca de um peixe e soltou esse peixe no mar? E aí Jesus foi monitorando esse peixe, que esse peixe fosse pescado, ou então, pensa um truque seria impossível fazer, né? Tem um filme, eu não lembro agora o nome do filme, de mágicos, acho que todos já devem ter visto esse filme, tem 2 filmes, e aí tem um truque lá que o mágico manda o cara assinar uma carta, e aí depois ele pega essa carta dentro do tronco de uma árvore. Eu falei, esse cara é mágico, né? Como que ele conseguiu colocar a minha carta aqui, que eu acabei de assinar, dentro do tronco daquela árvore? Aí no filme mesmo explica, esse cara colocou essa carta na árvore, a árvore cresceu, ficou ali dentro da árvore a carta, e muitos anos depois ele foi até essa mesma pessoa, pediu para ele assinar uma outra carta, e aí então quando ele vai à árvore tem uma carta lá, igual a dele, com a mesma assinatura. Então foi um truque pensado para muitos anos, né? Mas aqui não é um truque, é um milagre. Porque qual a probabilidade de Jesus colocar a moeda na boca de um peixe e esse peixe ser solto no mar, né? Vamos supor, esse peixe ser solto dentro de um tanque, com muitos outros peixes. Já é difícil a probabilidade disso acontecer. Está aqui o nosso matemático, né? Ajudou a gente lá nos números primos, né? Agora no mar. Então nós vemos aqui a onipotência de Deus. Deus se mostra como onipotente. Eu não sei se ele fez que aquela moeda aparecesse ali pelo seu poder, se esse peixe engoliu essa moeda em alguma época, mas o fato é que aquele peixe serviu aquele momento que era necessário, que Jesus havia programado, que Jesus havia planejado para manifestar o seu poder. Agora, uma outra coisa interessante nesse texto aqui é que Jesus paga o imposto ali dele e de Pedro. E aquele imposto que Jesus está pagando, o dele e o de Pedro, ele deixa muito claro para Pedro que eles estavam pagando apenas para que não houvesse constrangimento. Porque Jesus deixou muito claro para Pedro que os filhos do rei são isentos do imposto, do tributo. Olha que maravilha que nós vemos aqui. Pedro sendo colocado também como filho do rei. E não é assim, a igreja não é o sacerdócio real, a nação santa. Nós não somos também filhos do rei, herdeiros e cordeiros com Cristo? E aí Jesus já revela isso a Pedro antecipadamente aqui. Para finalizar, nós vemos então nesse texto aqui que Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é aquele que vence a morte. Jesus é aquele que entrega a sua vida para resgatar a muitos, para a remissão dos nossos pecados.
Só Ele podia fazer isso. Nenhum outro poderia fazer isso. Jesus, Ele se coloca como o Senhor do templo, como aquele que é maior do que o templo, como o Rei do templo. E Jesus, então, mostra mais uma vez, através do milagre, o seu poder, o seu controle em todas as coisas, o seu controle em tudo aquilo que Ele fez, Ele mesmo fez. E então, nós podemos entender pela palavra de Deus, não só por esse texto, mas por toda a palavra de Deus, que Jesus não é apenas um homem que desenvolveu a sua espiritualidade em nível máximo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o que nós já ouvimos e vamos ouvir destes dias para frente ainda mais. Que Jesus é um homem celestial, ou um homem que esteve entre os homens, mas que ele alcançou uma espiritualidade, um estado espiritual tão alto, que ele então se transformou num ser espiritual. Ele alcançou o nirvana, como dizem alguns segmentos. Não, Jesus não é apenas um homem que desenvolveu a sua espiritualidade num nível máximo. Jesus não é um celestial que veio para mostrar o caminho do amor. Vão falar para nós que Jesus, ele era um homem muito bom, e que ele veio para ensinar o amor às pessoas, e que as pessoas entenderam errado essa questão. As religiões, elas transformaram, elas deturparam os ensinamentos de Jesus, porque Jesus veio ensinar o amor, Jesus veio ensinar a tolerância, Jesus veio ensinar as pessoas a serem livres, a terem segurança nas suas escolhas. O mais importante de tudo é o amor. Não importa o que você escolhe, como você vive, como você vê o mundo, o importante é o amor. É que as pessoas se amem, as pessoas se cuidem, as pessoas... Olha, parece que não tem nada de errado nisso, né? Mas Jesus é mais do que aquele que veio mostrar o caminho. Jesus é o próprio caminho. Jesus é o Criador do universo. Jesus não é um indivíduo especial que Deus enviou para mostrar aos homens como se deve viver na terra. Jesus é o Criador, aquele que sustenta tudo o que existe pela palavra do seu poder. Jesus é o dono de tudo o que existe. Jesus é o único que deve ser adorado. Jesus é aquele que é o próprio Deus, a expressão exata do próprio Deus. Isso tudo a gente escuta e a gente entende, a gente crê. É muito básico tudo isso que nós estamos falando aqui nessa noite. É o evangelho básico. É a base do evangelho. E a base, ela não é insignificante. Há uma vez um jovem adulto já, um jovem senhor, disse para mim que não ia mais na escola dominical, porque era sempre a mesma coisa, era coisa que ele já estava cansado de ouvir, era tudo muito básico, ele queria uma coisa mais profunda. E olha que interessante, o que nos sustenta é a base. O que sustenta o crente é a base. E então o que nós estamos vendo aqui sobre a onipotência de Deus, Jesus, o Todo-Poderoso, é a base que vai te sustentar nos últimos dias. Virão
ensinamentos enganosos, doutrinas de demônios que já estão entre nós, entre as igrejas, entre o povo, mas será intensificado nesses últimos dias. E vão questionar a deidade de Deus, a divindade de Jesus Cristo. Vão dizer que Jesus Cristo é um homem muito bom, que Jesus Cristo, tudo que ele ensinou é bom, e nós devemos seguir o seu exemplo. Jesus é amor, precisamos amar, mas vão colocar em xeque a divindade de Jesus. E aí o cristão vai precisar estar com a sua base do evangelho sólida. É preciso crer e não duvidar que Jesus Cristo, nascido de Maria, que viveu aqui na terra com os milagres, com os relatos que nós conhecemos, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, que este Jesus é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Se você em algum momento duvidar disso daí, se algum ensinamento, por mais elaborado que seja, tirar você desta base, deste prumo, a sua fé vai estar em perigo. Vamos ler comigo Hebreus, para a gente encerrar o último texto? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, Jesus, é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser do Pai, de Deus, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Veja aí, não dá para aceitar Jesus, aquele que nós cremos pela sua palavra, menos do que o Todo-Poderoso. Se alguém quiser vender Jesus para você, se alguém quiser ensinar sobre Jesus para você, se alguém quiser debater sobre Jesus com você e apresentar Jesus como menos do que o Todo-Poderoso, ignore. Por mais que o estudo, o ensinamento, os argumentos dessa pessoa sejam muito bem elaborados, com alguns tipos de prova, argumentos históricos, enfim. Se Jesus for apresentado menos do que o Todo-Poderoso, aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder, ignore, caia fora, seja um grupo de amigos, seja um grupo de estudos, seja uma igreja, caia fora. Continuação do versículo 3. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, versículo 4, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e ainda mais excelente do que eles. Versículo 5, portanto, a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai e ele será meu filho. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito ao mundo, declara, todos os anjos de Deus
o adorem. Jesus, então, ele não é um anjo especial de Deus, com a missão especial entre os anjos, para vir aqui na terra fazer algo especial para os homens. Não, Jesus é aquele que é adorado. E quem é adorado? Qual é o único que deve ser adorado? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, meus irmãos, aqui nós vemos Jesus, o Todo-Poderoso. Ele é o único merecedor de adoração. Ele é o próprio Deus, que se humilhou, se esvaziou em forma humana. A maior humilhação de Jesus Cristo, eu imagino que não tenha sido nem os escárnios na cruz, ou as bofetadas que ele levou, os socos, os cravos nas suas mãos, as chicotadas, a própria morte de cruz. Mas o fato de Jesus deixar toda a sua glória e viver literalmente como um ser humano, com as limitações do ser humano, com o seu corpo humano, passível à doença, à enfermidade, esta humilhação de Jesus é a prova de que Deus nos ama. Mas o fato de Jesus ter vindo em carne não o coloca no nível de qualquer ser humano, porque ele é o Senhor do templo, ele é o Senhor do dia sagrado, ele é o próprio Deus. Amém? Que Deus seja louvado, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado para sempre.